Olá, doutor Marlon, obrigado por nos dar essa entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Marlon, o senhor acabou de lançar um livro chamado Nobre Deputado, da editora Leia. Lá o senhor tem relatos anônimos de políticos que contaram para o senhor como funciona a corrupção. Tem uma frase no livro em que o senhor diz assim, aspas, o povo precisa se olhar no espelho antes de chamar os políticos de corrupto. Por que o senhor faz essa crítica? O senhor acha que o eleitor é meio cúmplice dos políticos corruptos? Bom, Kennedy, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que essas afirmativas, quase todas elas são afirmativas dos meus entrevistados, que eu apresento à sociedade na forma do deputado fictício Cândido Peçanha, e que tem essas afirmativas. Eu não vejo tão radicalmente assim, mas ele vê porque os entrevistados que eu consultei, todos eles viam com bastante desdém a capacidade de... Ou envolvidos na corrupção, mas vendo com desdém a atividade de corrupção. A consciência da sociedade. Eles veem com desdém essa consciência que a sociedade tem do processo eleitoral. E o papel do eleitor? O papel do eleitor é absolutamente decisivo. O que acontece é que, de fato, há um déficit de compreensão do poder que cada um tem. E as eleições normalmente são vistas como um espaço de conquista de benefícios, de benesses pessoais. Com isso, nós perdemos bastante. Doutor Marlon, tem dados do Instituto Kellogg que mostram que para cada real que é aplicado numa campanha, e esse instituto é um instituto americano, da Universidade de Notre Dame, a empresa que contribuiu com esse R$1, ela recebe depois, em contratos públicos, R$ 8,50. Ou seja, é um excelente negócio fazer doação eleitoral. O financiamento eleitoral brasileiro, esse modelo, o senhor acha que ele é o maior fator de indução à corrupção? Eu não tenho dúvida. As eleições hoje são baseadas no abuso de poder econômico. Há estimativas de que essas eleições de 2014 representem um aumento da ordem de o dobro. Né? Nós vamos dobrar o custo das campanhas em relação à campanha de 2010. O que é absurdo, injustificável num país com dramas sociais ainda tão evidentes. Agora, como baratear as campanhas? Os políticos falam, tem que fazer programa de rádio e TV, as campanhas são caríssimas. Sim, as campanhas são caras, mas especialmente por conta desse apelo que tem o dinheiro dos candidatos, e não só com propaganda. Se paga muitas pessoas para trabalhar, são contratados milhares de agentes que a lei autoriza a contratar, que antigamente eram voluntários, hoje é uma militância paga, e que custa caríssimo. Então são muitos os fatores que podem e devem ser retirados das campanhas para permitir a redução drástica dos valores. Marlon, hoje a gente tem na prática um sistema de financiamento que ele é misto, né? Tem dinheiro público e dinheiro privado. Misto público por quê? Tem o fundo partidário, o próprio horário eleitoral no rádio e na TV envolve uma renúncia fiscal do Estado, há a possibilidade de contribuição de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, né? Tem toda uma proposta também, doutor Marlon, de um financiamento eleitoral puro, dinheiro público e acabar com o financiamento privado. Qual que é a sua opinião sobre um modelo de financiamento para o Brasil? Ele tem que ser totalmente público? A gente tem que manter o modelo atual? O que a gente tem que fazer? Eu faço parte de um movimento, a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, que defende um modelo misto, mas sem a presença das empresas. Não é republicana nem cívica a participação das empresas no processo eleitoral. Mas é legítimo que uma empresa possa contribuir com um candidato no qual ela acredita? É legítimo, mas não é isso que está acontecendo. Elas estão investindo e não apostando em programas partidários. Eu não estou generalizando, dizendo que todas fazem isso, mas isso tem acontecido em regra, o que é constatado por pesquisas como essa do Instituto Kellogg que você mencionou. Há dados da Unicamp ainda piores, de retorno da ordem de R$20 para cada real investido. O certo é que nós precisamos extirpar isso para também baratear as campanhas. O custo... Tem que tirar as empresas, você está convencido tem que tirar, disso? Inclusive para igualar as pessoas, para permitir que os eleitos não sejam como são hoje, os que têm mais dinheiro. Há dados da Unicamp também que revelam que os eleitos recebem, em média, 5 vezes mais verbas de doação de campanha do que os não eleitos. Então, isso tem sido o diferencial principal. Elas fazem a decidição. As grandes empresas, elas elegem quem elas querem. Exato. E isso não é democrático. Por isso, nós defendemos um modelo misto, mas com o cidadão participando. E o valor mínimo, um teto pequeno, por exemplo, um salário mínimo por candidato? Exatamente, essa é a nossa convicção. E com muita transparência. Mas só para a pessoa física ou a jurídica? A jurídica não poderia dar nem um salário mínimo para o candidato que ela acredita? Não. Até porque o Supremo Tribunal Federal já formou uma maioria no sentido de que a pessoa jurídica nem exerce, nem tem direitos políticos.
Ela não tem que participar desse processo. Participam cidadãos. Que a empresa dê por meio dos seus donos, dos seus executivos, Os na donos, condição de pessoa física. exatamente. Com um limite baixo. Assim como os empregados também poderão fazer, como qualquer um poderá fazer, com limite baixo e outra coisa, com grande transparência. Porque o que inibe o Caixa 2 não é a definição de quem vai doar. Porque senão nós não teríamos tanto Caixa 2 quanto temos, já que temos pessoas jurídicas doando. O que inibe o Caixa 2 é a transparência. Nós não temos transparência nas contas de campanha. Então, só para ficar claro, o cidadão quer contribuir com um candidato a presidente, ele pode doar até um salário mínimo para aquele candidato. Para o candidato a governador, até um salário mínimo. É isso, é por candidatura ou seria no geral? Na nossa concepção, no geral, ele disporia de até um salário mínimo para distribuir, da forma como quiser, para um só candidato ou para vários. Mas o principal é que seja com transparência total. O senhor falou há pouco em Caixa 2, no seu livro, O Nobre Deputado, lá da editora Leia, o senhor fala em Caixa 3, que seria ali uma troca de favores entre empresas, candidatos, eleitores e candidatos. O que é esse Caixa 3 e como acabar com ele? Isso, a primeira vez que eu vi essa expressão Caixa 3 foi por parte de um deputado federal que me falou, me contou como acontecia isso. E ele se queixava, claro que ele não dizia que praticava isso, mas ele se queixava dessa prática, que segundo ele é usual. É o seguinte, o Caixa 2, ele significa transferência de recursos para o candidato que não são contabilizados. Só que no Caixa 3, esses recursos nem são transferidos. O candidato já recebe o próprio benefício que ele iria usufruir com esse dinheiro, do qual ele iria usufruir com esse dinheiro. Por exemplo, em vez de receber em Caixa 2 para depois custear recursos pagar o aluguel do jatinho, por exemplo? Pagar o uso do jatinho ou produzir material gráfico, ele já recebe o material gráfico ou então já usa o jatinho pago diretamente pela empresa lá, sem que nada disso se discuta. Como é que a gente acaba com isso? Com dois, Caixa 2 e o Caixa 3? Nós precisamos mudar a cultura política e a mudança da cultura política pressupõe também a reforma política, porque o sistema político ele ajuda a moldar o comportamento eleitoral, tanto dos candidatos como dos eleitores. E é o nosso sistema vigente que está ajudando a promover essa ideia corrupta, corrompida de campanha. Tomar, o senhor participa muito de movimentos que envolvem a participação popular, a participação do cidadão. O ano passado, em junho e julho, a gente teve ali as maiores manifestações de rua da nossa história. Vamos ter eleição agora em outubro. O senhor acha que o eleitor que deu essa demonstração no ano passado, como é que ele vai se comportar na próxima eleição? Olha, eu não sei, mas eu estou convicto de que o número de pessoas que vê de forma crítica o cenário político atual, que começa a questionar não um ou outro partido, mas começa a questionar o próprio sistema, como as coisas se dão, esse número de pessoas está aumentando. Aumenta o número de eleitores conscientes, é isso? Aumenta, e aumenta o número de pessoas que percebem a fragilidade extrema desse sistema. Percebem que, em muitas realidades, votar em alguém não significa necessariamente permitir que essa pessoa governe como gostaria por conta da quantidade de compromissos que se tem que assumir para se ganhar uma eleição. Então é o sistema que começa a ser questionado. Isso é muito mais importante do que questionar uma outra pessoa, um ou outro candidato. Tem que ser questionado o sistema está ruim. Eu sou jornalista há quase 25 anos. Sempre ouvi falar em reforma política, uma discussão sobre reforma política. Muita gente chega a dizer o seguinte, olha, talvez se a gente mudar as regras, elas acabem piorando. O senhor defende uma reforma política e reforma política seria essencial fazer? A reforma política tem que acontecer, porque o nosso sistema é uma matriz de novos problemas. Ele é um gerador de escândalos. E, por outro lado, essa reforma política, ela não acontece, apesar do reconhecimento, da unanimidade dos parlamentares, de que ela precisa acontecer, por dois motivos. Por falta de um acordo em relação ao qual deveria ser o conteúdo, e segundo, porque há um certo comodismo em manter um modelo que os levou ao exercício dos seus mandatos. Esses dois fatores se combinam. Então, eu acredito que só a sociedade vai poder cobrar essa mudança. O que muda? Você já falou de financiamento de campanha, que tem que mudar. O que mais teria de mudar? Tem que mudar o sistema de votação nas eleições proporcionais. É importante manter as eleições proporcionais, o que, aliás, está assegurado pela Constituição. Mas a forma como nós votamos é péssima. Permite-se que se vote um e que se beneficie com o voto uma pessoa desconhecida, uma pessoa em quem o eleitor jamais pretendeu votar. Por outro lado, permite-se que um que recebeu muitos votos transfira os benefícios da sua grande votação para outras pessoas absolutamente
sem liderança Ele política. se elege mais 4, 5 com ele ali. O resultado é que nós temos apenas 35 deputados eleitos com uma votação suficiente para bancar a sua própria vitória, e todos os demais vão aí nas sobras e nas rebarbas de votos que eles não receberam para si mesmos. Tom Marlon, o senhor foi um dos idealizadores da lei da ficha limpa. A gente está vendo neste ano, ela vai ser aplicada pela primeira vez na sua plenitude. Mas a gente viu que alguns candidatos que pediram um registro eleitoral, mas depois foram condenados numa instância colegiada, estão aí numa discussão. O José Roberto Arruda, em Brasília, é um símbolo disso. Há uma falha na lei da ficha limpa? Não, a lei da ficha limpa é muito clara em relação a todos os casos que ela quis deixar claro que impediriam novas candidaturas. O problema é que nós temos falhas em quase toda a legislação eleitoral. Precisamos corrigir muita coisa. A legislação processual eleitoral brasileira, que não está contemplada na lei da ficha limpa, é muito ruim. Ela permite que pessoas façam toda uma campanha e exerçam até grande parte do mandato. Fica arrastando ali. Com as suas candidaturas questionadas e às vezes com impedimentos evidentes. Então nós precisamos revolver todo esse fosso aí. O senhor é juiz eleitoral, a justiça eleitoral tem que ser mais rápida. Tem, e ela não dispõe dos instrumentos legais e institucionais para isso. A justiça eleitoral evoluiu muito. Quem cobra da justiça que aplique a lei e afaste os candidatos que são inadequados é a lei e a sociedade. Aliás, essa legislação foi feita por iniciativa da sociedade. Mas a Justiça Eleitoral não dispõe de todos os mecanismos de que precisa para agir com velocidade. No caso do Arruda, ele vai conseguir ser candidato e ele vai conseguir governar? Olha, se eleito? Eu não mencionaria nenhum caso em particular, até não tenho vedação de mencionar isso por ser magistrado, mas eu quero... Em tese? Em tese, quero dizer o seguinte, qualquer um que seja condenado sem ter ainda o registro da candidatura, pode ter a sua candidatura indeferida. Ou seja, ele fez um pedido, ele ainda não fez o registro. O candidato pede um registro de candidatura, mas quem concede o registro é a Justiça Eleitoral depois de um processo. Esse processo, não estando concluído, não há garantia nenhuma. Compete à Justiça Eleitoral dar a palavra final. Ou seja, pode impedir qualquer candidatura se ela não está registrada ainda. Enquanto não houver o registro da candidatura e ele é um momento final desse processo, tudo pode acontecer. Tom Marlon, para encerrar, o senhor é um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. A corrupção no Brasil hoje, ela é maior do que ela era no passado, ou hoje a gente sabe mais de corrupção porque a gente investiga mais? Hoje a gente sabe mais. Hoje há mais volume de informação disponível e também há mais pessoas questionando. Há poucos anos, eu diria, uma década, as eleições transcorriam da forma, com os problemas que a gente vê hoje, só que com um número de pessoas dispostas a questionar isso muito pequeno. E é isso que está aumentando, a capacidade crítica, a visão crítica da sociedade. Tom Marlon, quero agradecer ao senhor pela entrevista. O senhor me deu aqui o livro, O Nobre Deputado, vou ler com atenção. Agradeço muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Obrigado.